Na nuvem está chegando, meu povo, na sua telinha agora, não é, Giba? É verdade, hoje nós queremos falar sobre racismo. Todos nós precisamos conhecer um pouquinho mais de algumas histórias, refletir sobre o assunto, não apenas quando acontece algum preconceito, mas em todos os momentos. Quer ficar ligado, quer saber um pouquinho mais? Então não saia, porque nós já voltamos. E, gente, a gente tá com saudade de vocês. Vocês estão assistindo tanto na Rede Super como no YouTube. Olha, é um prazer, sempre todo programa um tema novo. E hoje nós queremos falar sobre racismo. É importante nós discutirmos isso em todas as esferas da sociedade. Trazer sempre a nossa roda de conversa, seja na escola, seja na família, dentro da igreja, em todo o momento. Precisamos refletir. Bom, e é interessante, Giba, antes da gente apresentar os nossos convidados, que infelizmente ainda no século que a gente está vivendo, isso ainda acontece, né? E a gente percebe que isso tem que ser algo trabalhado em todos nós, não somente quando a gente vê alguma notícia, mas isso diariamente em todas as nossas convivências, não é, Giba? Exatamente. Gente, para nos ajudar a conversar sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio com a Gisele, ela que faz parte do quadro de liderança do UP, dos Jovens Adultos aqui da Lagoinha. E, Gi, tudo bom? Oi, gente, olá. Tá de boa? Tá firme? Tudo forte? bem, firme. Firme igual paulista. Delícia! Seja bem-vinda. Tu é paulista, né? Eu sou paulista. Eu sempre confundo. Sou paulista. Olha aí. Ai, gente, delícia. também para nos ajudar nessa conversa de forma online, a gente tem o Silvio. O Silvio, ele é professor, ele é mediador, enfim, ele vai dar o currículo e vai contribuir muito também com essa conversa. E aí, Silvio, tranquilo, meu irmão? Olá, pastor Giba, olá, pastor Ari. Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade. Eu, como o pastor Giba perfeitamente já falou, eu sou professor universitário, sou mediador de conflitos, trabalho na justiça e convivo todo dia com algumas notícias, infelizmente, dessa situação de racismo. Então é sobre isso que vamos falar hoje. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom. Sabe que não é novidade nenhum programa, né? A gente não está falando pela primeira vez sobre racismo, a Rede Super não está falando pela primeira vez sobre racismo. Enfim, o tempo todo, de tempos em tempos, tem sido trabalhado sobre o racismo. Eu gosto muito de Fórmula 1. Lá na Fórmula 1, nós temos uma predominância de pilotos brancos, onde apenas um piloto ele é negro, que é o Lewis Hamilton, que durante 7 anos consecutivos ali praticamente ele foi o melhor piloto em pista. E ele sofreu muito preconceito, tanto que ele levantou muito essa bandeira sobre falar sobre racismo. Quando nós vamos olhar para outros esportes, como basquetebol também, futebol também, ou seja, em todas as esferas a gente tem. Começando contigo, Gi, na esfera que tu atua, no trabalho, igreja, no dia a dia. Obviamente, tu já deve ter visto e presenciado atitudes de racismo, mesmo pessoas não sabendo que elas estavam cometendo atitudes de racismo. Mas também tu já deve ter sentido isso na pele. Se tu lembrar de alguma ocasião e quiser trazer para nós, ou tanto de ti presenciando no sentido de outra pessoa, como na tua vida, assim. Um caso de que a pessoa que estava cometendo o ato preconceituoso sabia ou não sabia, enfim. Uhum. Olha, pastores, a questão do racismo no Brasil, ela é muito estruturada, né? Uma questão, infelizmente, até se eu posso dizer cultural, porque a gente cresceu muitas vezes vendo os nossos pais serem racistas, os nossos avós, então a gente foi replicando coisas que a gente ouvia o tempo todo e a gente achou que isso era uma verdade. É muito amplo o assunto, realmente a gente percebe que algumas pessoas elas falam
não porque elas tenham maldade no coração, não é isso. E é isso que é muito bom deixar claro, sabe, gente? A gente está vivendo uma sociedade muito extremista, então qualquer fala, qualquer coisa que a gente sai um pouco daquilo que deve ser o padrão, já vem o cancelamento, já vem o julgamento, e nem sempre a pessoa falou porque ela quis ser racista. Às vezes ela falou somente por falta de conhecimento mesmo, a famosa ignorância. E ela não teve nenhum tempo de resposta. Isso, que é a falta de conhecimento. Então, é muito comum a gente ver. Durante a minha vida, obviamente, eu sofri algumas situações que eu percebi o racismo, né? Mas eu vou contar um caso assim, por exemplo. Tem 2 anos que eu assumi o meu cabelo. A forma como o meu cabelo como Jesus, como Deus me fez, como Deus me criou. Tem 2 anos que eu assumi meus cachos, que inclusive são lindos. São lindos. Mas... É estiloso esse cabelo aí. Mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, isso não era bonito, né? Então, nós mulheres negras, a gente fazia de tudo para encher o nosso cabelo de creme, encher de água. Era uma coisa horrível, porque diziam pra gente que o cabelo tinha que ficar muito baixo. E depois veio a era da chapinha, da progressiva, e muitas vezes a gente fez para se igualar ao outro, para parecer com o outro, mas você vê que a gente até perdeu a identidade com isso. Exatamente. E uma das coisas ouvindo assim tu falar, exatamente isso, porque às vezes esse padrão que é imposto, como se você não for desse padrão, você não pertence a isso. Isso traz um jugo sobre o coração, porque se você, na realidade, muitas vezes, não é que tu não gostava do cabelo que tu tinha, mas tu criou esse tipo de estrutura por essas falas que tu ouvia, que se eu não tivesse meu cabelo liso, se eu não tivesse meu cabelo dessa forma, eu não estaria pertencente a esse tipo de padrão que foi construído socialmente, que é algo que é impregnado muito fortemente desde a infância nas crianças. Sim, na verdade o padrão, eu falei do cabelo, mas tem vários outros padrões. Por exemplo, também eu venho de uma geração em que no meu tempo não se encontrava uma boneca negra. As bonecas eram brancas, o padrão de boneca era branca, loira. Então, assim, eu lembro que isso era algo que me incomodava. Inclusive, quando eu fiquei adolescente, uma vez eu comentei com um amigo, eu falei assim, nossa, eu nunca vi uma boneca negra. E aí ele pegou e mandou fazer para mim uma boneca de porcelana e me deu de presente uma boneca negra de porcelana. Isso marcou demais a minha vida. Mas quando a gente ia nas lojas, a gente não encontrava. Então, era esse padrão. A mulher negra, ela nunca foi padrão de beleza, a ponto de... Eu vou falar uma frase agora para vocês, talvez muitos vão se identificar e não se sintam mal. Né? A gente está aqui discutindo para que a gente possa mudar mesmo esses conceitos. Mas, por exemplo, quantos de vocês já viraram para uma mulher negra e disse assim para ela, nossa, mas você é uma negra tão bonita? Por que a gente coloca o negro na frente do bonito? Porque a gente aprendeu que são 2 coisas diferentes, né? Ou a gente é negra ou a gente é bonita. Então, quando a gente é negra e bonita, parece que a gente é uma exceção. Ninguém vira para uma mulher branca, para a pastora Ari, por exemplo, e diz para ela assim, Ari, tu é uma mulher branca tão bonita. A gente simplesmente diz a ela, você é tão bonita, Ari, você é linda. E por que a gente insiste em fazer isso com o negro? Mas são coisas, é o que eu disse, que às vezes a gente não percebe, a gente não está aqui para crucificar ninguém, mas nós estamos aqui, essa discussão, esse diálogo é muito importante, justamente para que haja uma metanoia em nós e para que a gente mude cada vez mais através do diálogo e através dessas discussões. Muito bom, Gi. Silvio, tu tá num local onde, de repente, tu pode estar presenciando muito, que é uma questão universitária, e também, como profissão, também a questão de mediação de conflitos. Tu deve ter presenciado já muita coisa. O que tu pode trazer para nós, até mesmo como exemplos, de que as pessoas têm feito achando que é normal, mas na verdade é uma atitude racista? Bom, a colega bem falou aí, foi bem direta e feliz no que falou. Muitas vezes não é maldade da pessoa, mas uma questão cultural, uma questão de perpetuado de geração em geração, digo como algo certo, algo correto e assim vai.
e a sociedade vai colocando aquilo como normal. O exemplo perfeito do você é uma negra bonita, já escutei demais isso. E como, na verdade, é uma mulher como outra qualquer. Sim. E não um ser atípico, um ser anômalo da sociedade. Então, eu sou de Recife, moro aqui em Afogados da Ingazeira há quase 10 anos. Eu me considero negro e hoje eu tô com cabelo baixinho, mas eu já tive o Black Power. Olha aí. Já tive bem grandão e dá trabalho para cultivar ele. Então, eu resolvi experimentar ele aqui na cidade onde eu moro atualmente. Nossa! Pense os olhares, porque a cidade aqui, a predominância é branca, porque foram colonizados por holandeses e a maioria é branco. E quando eu resolvi usar o Black Power e passei um tempão, eu fui hostilizado, não só pelos meus colegas de trabalho, como pela sociedade. Eu passava na praça, ficavam olhando, o Black Power, não sei o que, ficava olhando feio, e etc. E não só pelo racismo, Pode seguir que a gente está ouvindo. Enquanto que o Silvio, ele volta, que deu um probleminha lá técnico, a gente quer assistir um vídeo. Vamos assistir um vídeo agora para nós refletirmos sobre uma atitude que aconteceu. Pode passar o vídeo, que eu tenho certeza que você vai refletir muito sobre a atitude, né? O quanto que no vídeo fala de uma criança, né, que sofreu uma atitude racista, o quanto que ela estava chorando e a dor no coração que dá, né? O que você quer gravar? O que você quer gravar? Todo mundo te chama de quê? Mamãe, você pode gravar? Não vou não. Todo mundo me chama aqui na Folha. E tem uma pessoa. Tem personagem que são igual eu. Sim, tem personagem igual você, porque você é um pretinho lindo. Então você sabe que tem personagens igual você no livro, na televisão, sabia? Então não precisa chorar quando te chamar de cocô, porque você não é um cocô. Mamãe, todo mundo da minha família é cor de cocô, porque cocô é marrom. Filho, não é isso. Esses meninos que ficam falando isso com você na escola são chatos. A mamãe vai lá na escola falar com a tia, tá bom? Não precisa. Desculpa, meu amor. Não precisa. Desculpa, meu lindo. Mamãe te ama, tá? Mas eu quero O que você quer? o Nésito. Tá, só olhar. Você não precisa ser branquinho, tá, filho? O quê? Porque não precisa. Você nasceu assim, pretinho e lindo. Tá bom, meu amor? Sim. Não chora mais por causa disso, tá? Muito bom. Você não precisa ser assim, ou seja, tu é quem tu é, tu nasceu assim. Já Só tô que existe um emocionada. padrão imposto, né? Então, eu fico muito emocionada com essas histórias, porque esses dias eu até vi um vídeo de uma criança também, ela mostrando um lápis de cor. E aí vocês vão lembrar, quando a gente era criança, que o lápis de cor da pele não é exatamente a cor da nossa pele, né? Exatamente. E hoje a gente fica feliz porque tem algumas marcas que já se sensibilizam com isso. Então, a gente está cada dia mais falando e a gente tem visto cada vez mais mudar, graças a Deus, glória a Deus, mas ainda existe isso, né? Ainda existia. Quando eu era criança, eu fazia ali os desenhos da escola, desenhava pessoas com lápis da cor da pele que não era o meu, que não era a cor da minha pele, né? E é bom a gente refletir sobre isso, né? Tu trouxe, eu lembro que na nossa época, né, no sentido que a gente ia desenhar, pega o cor da pele, o cor da pele sempre é a cor da pele branca. E aí agora é tão interessante que, não sei se tu já viu, que tem o estojinho Sim. cores da pele. Sim. Que tem todas as tonalidades de pele. Então, que cor da pele tu quer? Porque a gente tem que pensar que a cor de pele não é uma só. Deus foi tão criativo, nosso Deus, ele é tão criativo, que ele nos criou de diferentes formas, e dessas diferentes formas para a gente honrar e glorificar a ele. E ele nos ama da maneira que a gente é. Tu vê como o ser humano ele já nasce pecaminoso.
Se o Silvio estiver na tela, pode botar ele para nós. Tu chegaste a conseguir ver o vídeo, Silvio? Eu assisti o vídeo, sim. Foi realmente impactante. E como vocês estavam acabando de falar, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Ele não erra em nada, em nenhum ponto. Ele tem, como diz a história, Ele tem paleta de cores infinitas. Então, Ele sabe como Ele trabalha, Ele é o autor da vida. Tudo Ele faz da melhor forma possível, para que todos possam viver bem e harmoniosamente. Infelizmente, o ser humano se deixa corromper por algumas coisas, alguns princípios e valores da época em que vive, dentro da sociedade, entendendo algo como belo naquele momento, quando, na verdade, tudo é belo. Porque foi Deus que criou. Tudo foi Deus que formou. Então, o que Deus formou é perfeito. Ele disse, lá em Gênesis, que tudo era bom. Se tudo era bom, o que basta ao homem questionar? Então, com base nisso, eu sofri vários preconceitos com relação à minha cor, à minha maneira, meu cabelo, e chegaram até a brincar comigo. Uma vez eu estava tomando um banho de mar, e eu mergulhei, e quando eu levantei, teu cabelo de Silvio é tão bom que dá para ver a hora nele, porque é a prova d'água. Então eu digo, uau. Pelo menos aí eu tentando me sair e tal, fiquei encabulado com aquilo. Sim. Eu era criança na época, fiquei meio encabulado com aquilo, mas aí depois eu disse, que bom que meu cabelo é a prova d'água. Pelo menos eu não molho meu cacho, não fico com caspa igual a vocês. Então, assim, e ainda hoje, eu não sofro tanto hoje em dia, o preconceito racial em si. Na adolescência eu ainda sofri, na época do jogo da Copa do Mundo 2002, que era de madrugada, eu estava na casa do meu colega, que é meu vizinho, a gente estava indo um para a casa do outro, e a polícia passou e fez o baculejo com a gente, e outros meninos que estavam perto da gente não sofreram baculejo. E eu e meu colega, 2 negros, sofremos baculejo. Minha mãe saiu correndo na porta, eu disse, mãe, fica aí, deixa ele me revistar. Deixa ele me revistar, fica aí. Ela ficou assustada com aquilo. E hoje em dia eu sofro mais preconceito, pastores, porque eu sou pessoa com deficiência. Não parece, mas eu sou pessoa com deficiência auditiva. Então, minha forma de falar, a articulação das palavras, por conta da minha deficiência auditiva, que muitas vezes eu sofro, porque o pessoal me chama de língua presa, me chama de moco, é outro tipo de preconceito que temos dentro da sociedade. Mas eu aprendi durante minha vida, não é de nascença, eu adquiri quando nasci, tive que tomar remédios e assim afetaram a minha audição, mas eu louvo a Deus, porque tudo tem um motivo, tudo tem para quê? Tudo tem um propósito. Isso. Nada é por acaso. Então eu louvo a Deus por ser assim, que me ensinou a vencer batalhas, me ensinou a ter vitórias e me ensinou a nunca desistir. Aleluia. Se você é preto, se você é branco, se você é pessoa com deficiência, se você tem qualquer outra situação, seja psíquica, seja motora, seja sensorial, não desista dos seus ideais, dos seus objetivos. Porque Deus que fez assim, Ele sabe o propósito para que você veio, então honre ao Senhor naquilo que você faz, seja excelente. É isso. Vocês são vitoriosos, né? São maravilhosos, gente. Tem uma pergunta aqui, como podemos combater o racismo? Eu acredito muito que fazendo isso nós estamos fazendo agora. Conversando, o diálogo ele traz a reflexão. Às vezes, quando você confronta alguém, no início a pessoa ela pode até rebater, mas você como pastor deve saber bem, né? Vocês que nós que atendemos pessoas nos nossos gabinetes, a gente sabe bem que na hora do confronto ali a pessoa ela tende a rebater aquilo que você está falando,
mas quando vai para casa, quando coloca a cabeça no travesseiro, ela tende a pensar. Então, esse diálogo hoje, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é muito importante para a consciência daqueles que estão assistindo o programa, para a consciência, para as pessoas buscarem mais informação também. Às vezes, a gente realmente fala, não é por querer, mas está sobre a nossa responsabilidade também a busca da informação. Não ficar na ignorância a vida toda. Então, para que a gente não use isso como muleta, porque senão a gente também sempre fica, desculpa, eu falei porque eu não sabia, tá? Só que hoje existem meios de você acessar a informação, de você se inteirar sobre o assunto, para que você não cometa esse tipo de erro. Tem muita informação hoje em dia, né? Silvio, a tua opinião, como é que tu acha que nas esferas da sociedade, isso que a gente está fazendo, o que tu acha que nós podemos ajudar no combate ao racismo? Primeiramente, pastor Giba, o racismo ele pode ser combatido com a informação em massa, porque não adianta criar somente leis, que a lei vem para punir aqueles que estão em desacordo com a lei. Muitas pessoas acreditam, temos que criar lei disso, lei daquilo, para proibir isso. Mas quando a cultura, na verdade, ela é uma cultura impregnada, banhada com racismo. O que se deve fazer é um trabalho de mudança cultural. Isso. E esse trabalho de mudança cultural está linkado com o conhecimento dentro da sociedade. Seja formas de falar, seja o conhecimento do que é o racismo, o conhecimento de como as pessoas são em suas diferentes etnias, religiões, cores, credos, o que deve se respeitar. Afinal, a nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e qualquer pessoa. Então, o trabalho de conscientização, o trabalho de massificação dentro da sociedade, ele é o mais importante. Pastor, queria complementar sobre a fala do Silvio. Quando ele diz assim que não adianta criar leis, eu concordo plenamente, viu, Silvio? Por quê? Porque quando algo está imputado em nós, eu posso te falar que é feio. E você não vai falar porque você sabe que se você falar perto de mim, eu vou achar que aquilo que você está falando é um absurdo. Só que na sua mente você continua racista. Na sua mente a pessoa continua preconceituosa. Então, na verdade, o que a gente precisa é dessa mudança de mente. Isso que é o mais difícil. E aí você falou também sobre a questão da humanidade ser pecaminosa, né? E a gente cria preconceitos de toda forma. O Silvio, ele deve sofrer preconceito por ele ser negro, por ele ser deficiente, por ele morar no Nordeste também, assim como vocês, às vezes por serem gaúchos, quanta piada de gaúcho a gente ouve. Então, assim, a gente procura todo o tempo está diminuindo o outro, a gente procura todo o tempo estar colocando palavras pejorativas a respeito do outro, e isso, claro, né, uma mente transformada em Cristo, primeiramente, quando Gênesis 1, 26, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual que é essa imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança é de um Deus que não se pode explicar, de um Deus multiforme. Então, Deus me fez assim, negra de cabelo cacheado, fez a Ari uma mulher branca de cabelo liso, fez o pastor Giba, assim, da forma que ele é, magrinho, fez o Silvio assim como ele é, e todos nós refletimos essa imagem perfeita do nosso Criador, de Deus. E é isso que a gente precisa todos os dias trabalhar nossa mente. Uau! Muito bom. Muito bom, gente. Silvio e Gi, o programa tá chegando ao final, né? Meu povo, passa rápido. Mas antes, eu tava ouvindo vocês, aí eu me movo muito no sobrenatural, no Espírito Santo. Eu senti muito forte no meu coração representando aqui, né, o que a gente tem feito, pedir perdão para vocês, perdão por todas as vezes que nós, né, de alguma forma ou outra, tivemos o preconceito, mesmo sem saber, tivemos atitudes racistas, mesmo sem saber, de alguma forma ou outra, isso machuca, isso fere. Então, queremos pedir perdão. Nos perdoe
por todas as vezes que, de alguma forma ou outra, nós não pensamos como deveríamos e erramos. Amém? Amém, gente. Amém. Gente, o programa Glória está a Deus. chegando ao fim. Glória a Deus. Eu quero te convidar tu que está assistindo no YouTube. De repente tu está assistindo, essa mensagem falou contigo, o Na Nuvem falou contigo, a Gi, o Silvio, a Ari. Então eu quero que tu coloque ali nos comentários, comente e compartilhe esse programa, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa verdade, para que possamos ajudar a combater esse preconceito, o racismo, ainda infelizmente ainda no século 21. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, Silvio. Muito obrigado. Gi, muito obrigado. Gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. E vocês que estão aí em casa também, não perca o próximo Na Nuvem. Deus abençoe, gente. Tchau, gente.